Olá, crianças! Estamos já chegando na reta final do nosso ano letivo, gente. Então, hoje nós temos a última aulinha, a última videoaula de português, os nossos últimos conteúdos que nós vamos ver hoje. Olha só que legal, que bacana, foi muita coisa que nós aprendemos, né? E hoje nós vamos aprender mais, vamos encerrar com o pé direito, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender sobre os sons do R, nós vamos aprender sobre o H inicial, o uso do H no início das palavras e vamos também comentar um pouquinho aquele conto de suspense que nós falamos e de mistério que nós falamos na nossa aula de redação. Vamos responder a interpretação daquele conto, daquele texto no nosso módulo 4. Então já sabe, módulo 4 do lado para a gente começar a aulinha de português. Vamos começar? Olá, crianças, tudo bem, meus amores? Tia vai trabalhar hoje com vocês o conteúdo textura nas artes visuais, tá? As texturas aí nas pinturas, né? Que a gente vai estar observando textura nas folhas, nas pedras, em diversos elementos visuais. Vamos lá acompanhar aqui a tia. O que é uma textura? É uma característica tátil que toda superfície possui, né? Nossa mãozinha tem textura, nosso tecido aqui da nossa roupinha, o sapato que a gente usa, né? A sandália, tudo que a gente toca tem textura, gente, tá? O alimento, tudo isso. Quando tocamos e observamos um objeto, uma planta ou qualquer outro objeto, né, palpável, sua textura nos permite identificar se sua superfície é lisa, rugosa, áspera, macia e etc. Então vejam só, né? O mamão, aquela fruta, ela possui uma textura lisa, tá? Veja outra coisinha, uma pedra possui textura o quê? Rugosa, áspera ou lisa, né? Uma textura áspera. Então a gente vai estar identificando aí as texturas que cada um vai estar, né, apresentando, certo? Uma folha, textura rugosa, certo? Então ela vai estar destacando diversas texturas, tá, gente? Vamos acompanhar aqui a tia. Textura de uma folha. Olha só que interessante a textura de uma folha. Vocês podem observar que esses elementos aí, né, que estão presentes nessa folha, é o que determina a textura do elemento visual. Certo, turminha? Então, nós temos aqui o exemplo, né, básico de uma textura de uma planta, de uma folha. Aqui ao lado, nós temos uma textura de uma pedra. Então, veja só como ela é diferente da textura, né? Vamos sublinhar, então, as palavras? Vamos sublinhar as palavras, os pares de palavras que rimam, de duas em duas. Aqui, ó. Primeira estrofezinha, o meu cachorro relâmpago acordou com sarampo. Relâmpago rimou com sarampo. Finalzinho da palavra aí, né? Rima. Então, vamos sublinhar. Se você quiser, pode usar uma cor diferente para cada par de palavra, viu? Vocês podem usar uma cor diferente. Eu até vou usar aqui o preto e o azul para vocês lembrarem. Podem usar lápis de cor diferente. Manuela rima com varicela. Isso. Dora rima com catapora. Fabiola rima com varíola. E no último, qual é a palavra? Quais são as palavras que rimam? Disparate e tomate. É isso? Pronto, ficou lindo, né? Quando vocês terminaram aí, com cores diferentes, deve ter ficado lindo o texto. Então, vamos para a letra C agora. Letra C diz assim: releia em voz alta algumas palavras retiradas do poema, prestando atenção no som da letra R. Gente, vamos prestar atenção ao som da letra R em cada palavra. Vamos lá. Relâmpago, relâmpago. Cachorro, cachorro. Acordou, acordou. Sarampo, sarampo. Agora, pinte cada uma delas de acordo com a legenda. Olha só, lápis de cor na mão, nós vamos precisar do lápis de cor amarelo, do lápis de cor verde, do azul e do roxo, tá? Nós vamos pintar de amarelo.
nós vamos pintar as palavrinhas. Vamos pintar de amarelo aquela que tem R no início, com som forte. Então, qual é a palavra aqui que tem um R logo no início com som forte? Relâmpago, né? Ó, quando o R vem no início da palavra, ela tem som forte. Relâmpago, né? Então, vocês vão pintar aqui de amarelo. Pintem de amarelo. Quando ele vem entre vogais, ele tem som fraco. Qual é a palavra aí onde ele vem entre vogais? Onde ele vem entre vogais? A palavra sarampo, sarampo. Nós vamos pintar de verde. Ó, perceba que o som é mais fraco, sarampo, né? Depois, RR entre vogais com som forte. O RR também tem som forte. Cachorro, cachorro, olha o som, é forte. Então, é o som, é a cor azul. Nós vamos pintar a palavra cachorro de azul. E a palavra acordou, nós vamos pintar de roxo. Porque na palavra acordou, o R vem após vogal. E quando ele vem após vogal, ele pode ter o som forte ou fraco, dependendo da palavra que ele vem, certo? Acordou. Aqui tem um som mais fraco, mas pode às vezes vir mais forte. Você vai pintar de roxo, tá bom? Agora nós vamos escrever 3 palavras com a letra R na mesma posição e com o mesmo som de cada palavra do quadro. Olha, aqui, abaixo da palavra relâmpago, nós vamos escrever outras palavras iniciadas com R, ou seja, palavras onde o R tem som forte, porque o R, quando vem no início, ele tem um som forte. Então, vamos escrever aí outras palavras. Rainha, eu vou escrever rainha. Rainha. Vou escrever raio. E vou escrever roupa. Roupa. 3 palavras iniciadas com a letra R. Vamos escrever agora 3 palavras que tem o RR, que tem o R duplo. Vamos lá. Carroça, carroça, carretel, carretel e macarrão, macarrão. Vamos escrever agora 3 palavras, né, onde o R vem após vogal. Onde o R vem após uma vogal. Mar, vamos colocar a palavra mar. A palavra harpa. E a palavra corpo. Ó, o R vem após vogal. Corpo. E por último, vamos escrever palavras em que o R aparece como em sarampo, ou seja, entre 2 vogais. Entre 2 vogais. Carambola, carambola. Olha só, aqui o R está entre 2 vogais, certo? Barulho, barulho. Aranha. Tia, mas eu quero escrever outras palavras. Pode escrever outras palavras que você lembrar aí, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas tem que ser desse jeito que está pedindo. R no início, R duplo, R depois de vogal e R entre vogais, tá? Agora vamos completar aqui, olha, o esqueminha. Vamos completar esse esquema falando sobre a letra R. O que é que nós vamos completar aí? A letra R tem som forte ou fraco, gente? Tem som forte ou tem som fraco quando aparece no início da palavra? E aí, o que é que vocês lembram aí da palavra relâmpago? Tem som forte. Tem som forte quando aparece no início da palavra, como em relâmpago. Já quando ele aparece entre vogais, ele tem o som fraco. Ele tem o som fraco quando aparece entre vogais. O RR tem som forte
Quando vem o R duplo, o som é forte e aparece entre vogais, como em cachorro. E a letra R, ela pode ter som fraco ou forte. Quando? Dependendo da pronúncia, quando ela aparece após vogal, como em acordou. Quando aparece após uma vogal, ele pode ter som fraco ou som forte. Certo? Completem aí com essas palavras. Que nós vamos agora para a página 46, responder atividades sobre o R. Vamos? Página 46. Vamos escrever o nome de cada uma das imagens. Vamos escrever o nome das imagens aí. O que é que nós temos? Primeiro, o rato. Nós temos aqui uma cereja. Nós temos um porco, não é isso? Nós temos um carro. Nós temos uma borboleta bonita. Nós temos uma tesoura. O que mais? Vamos copiando. Nós temos um rodo. Nós temos uma garrafa, não é isso? Uma garrafa. E nós temos um sorvete. Pronto. Agora, gente, nós vamos utilizar a mesma legenda que nós utilizamos na questão anterior, viu? Nós vamos pintar cada quadrinho com os nomes das imagens de acordo com a legenda. Amarelo, vamos lembrar, amarelo para R em início de palavra. Verde para R entre vogais. Azul para R duplo. E roxo para R após vogal. Vamos procurando, vamos fazer o seguinte, vamos procurando por cor. O amarelo nós vamos pintar para o R em início de palavra. Então, vamos colocar aqui já, pegar as palavras que começam com R e colocar do lado, ó. Você vai pintar esse aqui de amarelo, certo? O rato, o quadrinho com a palavra. Vai pintar o quadrinho com a palavra rodo, também de amarelo. Pronto, só esses, né? Só. Vamos agora para o R entre vogais com som fraco. O R entre vogais. Nós temos ali em cereja, cereja. Vamos pintar de verde. Ó, R entre vogais. Aqui também, ó, R entre vogais, vamos pintar de verde. Tesoura, o R está entre duas vogais. Pronto, só esses, só dois. Vamos agora para o R duplo, com som forte. Vamos pintar de azul. Onde é que nós temos R duplo? Temos duas palavras. Palavra carro, então vai ser, qual é a cor? Azul. Palavra carro e palavra garrafa, azul. Isso. E por fim, de roxo, nós vamos pintar o R após vogal. De roxo tem a palavra porco, porco, vamos pintar de roxo. R após vogal, ó. Borboleta, vamos pintar de roxo. R após vogal. E sorvete, vamos pintar de roxo. R após vogal. Completamos todos, né? Então, pintem os retângulos onde tem as palavras dessas cores. Vai ficar lindo. Vamos para a página 47. Dá um pause, né? Porque aí não dá, né, gente? Tem que ter um tempinho para pintar, né? Então, vamos para a página 47. Ou então você volta lá depois e pinta, certo? Não deixe de fazer. Ó, na página 47, nós já vamos falar sobre o H inicial. Algumas palavras da nossa língua começam com a letra
H. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes nós não nos damos conta disso. Por quê? Porque o H inicial, ele não é pronunciado, ele não tem som. Então, se ele não tem som, o que é que acontece? Nós acabamos esquecendo dele, do coleguinha. Então, por isso que esse tem que prestar muita atenção nas palavras com H inicial, tá bom? Na primeira questão aqui, nós vamos riscar a sílaba intrusa, a sílaba que não devia estar aí. E vamos escrever as palavras formadas com H. Todas essas palavras começam com a letra H. Então, tem uma sílaba que não deveria estar. Vamos riscar? Aqui, ó. Olha a sílaba intrusa. É o K. Qual foi a palavra que sobrou? Hálito. Hálito. Com acento no A. Não esqueça. Hálito começa com H, certo? Olha como é fácil esquecer, né? O H. Por isso que a gente tem que estar atento, tá bom? A outra palavra. Vamos aqui, ó, cortar a sílaba intrusa. Qual é a palavra? Herói. Herói também nós escrevemos, iniciamos com H. Herói. Vamos para a terceira. Sílaba intrusa, vamos riscar. Sobrou a palavra hino. Hino. Olha a outra lá. Qual é a sílaba intrusa? Um pá. Vamos tirar, vai ficar horta. Também se escreve iniciando com a letra H. E a última sílaba intrusa, qual foi a palavra que sobrou? Humano. Humano. Humano, assim como homem, é escrito começando com a letra H. Muito bem. Cortaram, colocaram as palavras. Letra A. Leia as palavras acima em voz alta. Já lemos, né? Vamos ler de novo. Hálito, herói, hino, horta, humano. A letra H é pronunciada nessas palavras. Você está ouvindo o som da letra H? Não, né? Então, vamos colocar aqui. Não é pronunciada. Não é pronunciada. Certo? Não é pronunciada. E a letra B, o que é que está dizendo aí na letra B? Assinale com um X a posição da letra H nessas palavras. Vamos marcar com um X qual é a posição que a letra H ocupa nessas palavras. É no início da palavra ou é no meio da palavra, gente? No início. Todas as palavras começam com a letra H. E a letra C? Identifique as letras que aparecem após a letra H. Elas são consoantes ou são vogais? Olhem aí para as palavras que vocês copiaram. Hálito, herói, hino, horta e humano. As letras que aparecem depois da letra H são vogais ou são consoantes? São vogais. Todas são vogais. Então, vamos lá. Em início de palavra, a letra H não é pronunciada e sempre é seguida de vogal. Então, olha a dica. Início de palavra, a letra H ela não é pronunciada e sempre depois dela vem o quê? Uma vogal. Isso mesmo, uma vogal. Então, vamos para a página 48, ainda respondendo sobre as palavras iniciadas com H. Vamos escrever o nome dessas imagens. Vamos dizer o que é que cada imagem dessa está representando. Então, aqui eu tenho um homem, né? Palavra iniciada com H. Eu tenho ali uma harpa, um instrumento musical de corda, né, gente? Tenho ali uma folha de hortelã, que é ótimo para fazer chá, ótimo para a saúde. Tenho aqui uma hiena, que também é escrita com H. Tenho outro animal aqui,
Um hipopótamo. Hipopótamo. Olha o acento, não esquece, hipopótamo. E tenho também um helicóptero. Todas essas palavras começam com a letra, qual é a letra? H, né? Por isso tem que estar atento. Mas olha só, gente, olha só, nem todas as palavras que têm o som de uma vogal no início, porque, ó, todas essas têm o som de uma vogal no início, né? Porque como o H não tem som, aí a gente pronuncia primeiro o som da vogal. Mas nem todas as palavras que têm esse som no início, nós vamos usar o H, nem todas. Então, mais atenção ainda. Nessa questão aqui, nós vamos completar com a letra H só quando for necessário. Quais serão as palavras aqui que nós vamos completar com a letra H? A letra A, gente, ó, a palavra hospital se escreve com H? Sim, hospital se escreve com H. Então, vou colocar o H. A palavra hélice, a hélice lá do avião, se escreve com H? Sim, hélice é com H. A palavra ilha é com H? De jeito nenhum, não vamos colocar. A palavra abacate é com H? Também não, né? Horizonte é com H? Sim, horizonte é com H. E habitante também é com H. Então, preencham aí essas 4 palavras. As outras 2 não têm H no início, certo? Gente, agora nós vamos lá para a página do texto que nós trabalhamos em redação. O recado de fantasma, vocês lembram? Tenho certeza que vocês não esqueceram daquele texto, né? Tenho certeza que alguns sentiram um medinho, não foi? Daquele texto, quando a gente estava lendo, da situação que estava lá. Então, nós já trabalhamos esse texto, certo? Vocês lembram da história, né? Aquele menino que foi morar naquela casa, né? Naquele sobrado, e que as pessoas diziam que lá tinha fantasma, e que ele um belo dia viu as peças do quebra-cabeça que ele estava montando, as peças levantarem sozinhas, se mexerem sozinhas, né? E depois acabaram, quando ele correu, que voltou para o quarto com a irmã dele, o quebra-cabeça estava montado com uma imagem que não era a imagem do quebra-cabeça dele, né? Então, foi uma coisa assim meio, né, de deixar a gente de cabelo em pé, né? Mas é uma história de ficção, não é uma história real. Depois vocês leiam na página 54 sobre a Flávia Muniz, que é a autora desse texto, tá bom? A Flávia Muniz. Muito bem, vamos responder. Que impressões e emoções você teve ao ler esse conto? O que foi que você sentiu quando leu esse conto, quando ouviu esse conto? Um pouquinho de medo, eu senti um pouco de medo, né? Principalmente naquele momento lá que o menino encontrou, que o menino viu as peças de quebra-cabeça se movimentando. Qual foi a parte do conto que causou mais tensão? Tem sempre uma parte que a gente fica com mais medo, né? Então, eu senti mais medo naquela hora, foi a hora que eu senti mais medo. Fiquei me perguntando o que era que estava acontecendo. Como você reagiria se estivesse no lugar do personagem do conto? Ah, gente, eu também correria, viu? Eu também correria com certeza, não ficaria lá naquele quarto. Então, vamos para a primeira questão, vamos responder. Quais são os personagens do conto que você leu? Quem foi que apareceu lá? Quem foi mais falado no texto foi só o menino e a irmã dele, que era a Beth, né? Só eles dois. Além do fantasma, é claro, né? Mas, quais eram os personagens do conto? Quem foi que foi falado no conto? Então, vamos colocar o menino, aí vamos colocar sua irmã, Beth, era o nome dela, né? O menino nós não sabemos porque não foi dito o nome do menino. Sua irmã, Beth. Quem mais, gente? Foi falado também dos pais deles, né? Dos pais deles dois, bote aí, seus pais,
Eles estavam viajando, né? No dia que aconteceu lá a história do fantasma. Os vizinhos e o fantasma. Porque o fantasma também foi falado, né, gente? Mas esse fantasma não se sabe se existiu, né? Se realmente existiu. Pronto, são os personagens. Agora, vamos contornar a imagem que indica onde se passa a história que é narrada no conto. Onde é que se passa essa história? É num prédio de apartamentos, ou é num sobrado, ou é numa casa aí de andares? Onde foi? No sobrado. Então, vamos circular o sobrado. Um sobrado meio antigo, né? Um lugar assim meio, né, que já deixa a gente com um pouquinho de medo. Terceiro, quem narra o conto de suspense e mistério que você leu? Gente, quem é que narra esse conto? Quem é que conta a história pra gente? Perceberam aí? Quem é que conta o tempo todo? É o menino, né? O menino que se mudou para o sobrado. É ele que narra. O menino que se mudou para o sobrado. O menino que se mudou para o sobrado. Ele vai contando toda a história para a gente. Então, assinale a alternativa que apresenta como esse tipo de narrador é classificado. Esse narrador, essa pessoa que conta a história, ele é um narrador personagem, ou seja, ele participa da história, ou ele só observa, ele é um narrador observador. Se ele está contando a história, né, gente? Ele estava contando a história, então ele é um narrador personagem, ele participa. Então vamos marcar, toda vez que a pessoa que está contando a história está também participando da história, ele é um narrador personagem. Página 56, vira aí para a página 56. Vamos lá. Como o menino se sentiu ao mudar para aquela casa? E por que que ele se sentia assim? Gente, como foi que ele se sentiu? Ele ficou triste? Não, ele não ficou triste, né? Ele ficou alegre, ele ficou feliz, ele ficou entusiasmado, né? Então, ele se sentiu muito feliz. Ele se sentiu muito feliz. E por quê que ele se sentiu muito feliz? Porque a casa tinha muito espaço e ele podia aproveitar. Porque a casa tinha muito espaço, era espaçosa, ele podia usar para brincar, não é? A casa tinha muito espaço, então ele gostou. Sexta questão, o que era que os vizinhos diziam sobre essa casa, gente? O que é que os vizinhos contavam? Quando ele chegou lá, os vizinhos começaram a falar da casa, o que foi que eles começaram a falar? Eles diziam que ela era mágica e que alguém assoviava por lá às quintas-feiras. Eles diziam que ela era mal assombrada e alguém cantava por lá às sextas-feiras. Ou diziam que ela era feia e que alguém dançava por lá aos sábados. Diziam que ela era mal assombrada. Contavam essa história, que a casa era mal assombrada e que alguém cantava lá às sextas-feiras, né? Muito suspeito. Sétima questão. Qual era a explicação que o menino dava aos vizinhos sobre os barulhos da casa? O que é que ele dizia para os vizinhos sobre os barulhos da casa? Ele dizia assim, ó, ele dizia que casas antigas com revestimento e assoalho de madeira estalam por causa da mudança de temperatura. Então, ele dizia que casas antigas, com assoalho de madeira estalam. Porque isso acontece, gente, realmente, por causa
da mudança de temperatura. Quando esquenta ou quando esfria, aí começa a estalar. Então ele dizia isso para os vizinhos. Ele era um menino corajoso, não era? Não acreditava muito nessas histórias, não. Certo? Copiem aí. Ele dizia que casas antigas com assoalho de madeira estavam por causa da mudança de temperatura. E vamos para a oitava questão. Oitava questão. Sublinhe no trecho abaixo as expressões que indicam o tempo, ou seja, quando os acontecimentos ocorrem, os acontecimentos narrados ocorrem. Olha, nesse trechinho aqui, ó, nesse pedacinho do texto, vamos ver em que momento fala do tempo, o momento em que ocorrem os fatos. Certa noite, 3 anos atrás, aconteceu algo impressionante. Meus pais haviam saído e eu fiquei em casa com minha irmã Beth. Onde é que está falando do tempo, do momento em que ocorreram esses fatos? Aqui, né? Certa noite, 3 anos atrás. Então, é essa aí o tempo, é esse aqui, esse trechinho que fala do tempo. Não precisa circular, só sublinhar. Certa noite, 3 anos atrás, certo? Na página 53, o narrador fala de um fato impressionante. Releia o trecho e responda às questões. A qual fato impressionante o narrador se refere? É naquele momento, gente, naquele momento que ele sentiu um ar gelado perto dele e as peças do quebra-cabeça começaram a tremer. Depois flutuaram e se encaixaram no lugar certo. Então, qual foi o fato impressionante? Ele sentiu um ar gelado, ele quem? O menino, né? Ele sentiu um ar gelado perto dele. E as peças do quebra-cabeça começaram a tremer. Depois flutuaram. Olha só, gente. Depois flutuaram. O que é que vocês fariam no lugar dele, hein? E se encaixaram no lugar certo. Pronto. Foi esse o fato impressionante que aconteceu. Copiem aí e vamos para a página 57. Olha, tem aqui um relógio, né? Uns relógios para nós resolvermos aqui qual é o relógio que está indicando o horário em que esse fato impressionante aconteceu. Gente, qual foi o horário em que esse fato aconteceu? Vocês lembram? Lá no texto dizia que faltavam 15 minutos para as 12 horas, certo? Então, aqui, eram 12 horas? Era meia-noite? Não, né? Era meia-noite e 15? Não, faltavam 15 minutos para a meia-noite. Então, é esse relógio aqui. Vocês vão pintar o terceiro relógio, certo? Que indica a hora em que aconteceu aquele fato. E qual foi a reação do menino ao ver as peças do quebra-cabeça se movimentarem sozinhas? O que foi que ele fez? Ele ficou muito assustado, não conseguiu se mexer. Depois, ele teve a impressão de ouvir passos se afastando, gritou e saiu correndo escada abaixo, não foi? Então, ficou assustado. Depois, ele gritou e saiu correndo escada abaixo. Ficou assustado.
depois gritou e saiu correndo escada abaixo. Primeiro ele ficou paralisado de medo, né? Depois ele gritou e saiu correndo para contar para a irmã dele o que tinha acontecido, né? Letra D. Qual foi a segunda surpresa que aconteceu naquela noite? Quando ele voltou lá para o quarto com a irmã dele, contou a história para a irmã dele e voltou para o quarto. O que foi que ele encontrou no quarto? Vocês lembram? O quebra-cabeças estava montado, formando a imagem de uma casa com jardim florido. Olha que coisa, o quebra-cabeças estava montado. Formando a imagem de uma casa com jardim florido. Formando a imagem de uma casa com um jardim florido. E olha só, gente, o quebra-cabeças dele tinha essa imagem? Não, né? Tinha uma imagem diferente. Isso aqui é impressionante, que o quebra-cabeças dele estava formando a imagem de uma casa com jardim florido. E não era isso que o quebra-cabeças dele tinha. Não era essa a imagem. Segundo o menino, qual era a imagem que deveria ser formada no quebra-cabeças? Qual era a imagem? Era o cenário de quê? De uma guerra espacial. Não era uma casa com jardim florido, era o cenário de uma guerra espacial. Então era diferente, né? Bem diferente. E no dia seguinte, depois que o susto passou, o que o menino e sua irmã fizeram? Olha, eles não se contentaram, eles foram até a biblioteca para pesquisar essa história de fantasmas, né, dessas coisas impressionantes acontecendo. Então, eles foram até a biblioteca, para fazer o que lá? Para pesquisar sobre o tema. Pesquisar sobre o tema. Foram até a biblioteca pesquisar sobre esse tema. Olha só, vocês lembram que lá no conto tem um espaço em branco para vocês preencherem? Para vocês inventarem o que foi que aconteceu na sequência? Então, vocês vão explicar nesse espaço em branco e também aqui, ó, tem um espaço para vocês completarem e dizerem o que é que vocês imaginam, o que é que vocês, qual é a explicação que vocês acham que existe para esse fenômeno? Vocês acham que era fantasma mesmo? Era um fantasma mesmo que aparecia na casa? Ou vocês acham que aquilo ali pode ser explicado de uma outra forma? Então, ó, copiem aí na questão de número 10, viu? Não esqueçam de responder a questão de número 10, tá? Vamos para a página 58, para a questão de número 11. Olha, assinale a imagem que representa as flores citadas no último parágrafo do conto. Lá no último parágrafo do conto, o que é que diz? Diz que hoje minha casa tem o jardim mais bonito da rua. Centenas de lindas margaridas brancas florescem a maior parte do ano. Então, são margaridas brancas. Quais são as flores aqui? São essas? Não, né? Aqui são lírios. São essas aqui, ó, margaridas brancas. E aqui são girassóis. Então, vamos marcar a opção do meio, as margaridas brancas. Ó, a 12ª questão vai falar dos momentos do conto, das partes de um conto. Um conto, ele tem a situação inicial, tem o conflito, tem o clímax, que é o momento mais importante, o momento de maior nervosismo, maior medo, que causa maior medo na gente. E o desfecho, que é o final, certo? Então, são essas as partes do conto.
Então, nós vamos colocar agora um número para cada um desses quadradinhos, para cada uma dessas partes que estão aqui. Nós vamos dizer se é situação inicial, se é conflito, se é clímax ou se é desfecho. Então, vamos lá. O menino e sua família se mudaram para um antigo sobrado. Essa situação aí, o menino e sua família se mudaram para o sobrado. É no início do conto, é no meio ou já é no final? É bem no início, né? A história começa assim. Então, o menino e sua família se mudaram para um sobrado. Essa é a situação inicial do nosso conto. Depois, quando as peças do quebra-cabeça começaram a se movimentar sozinhas e o quebra-cabeça foi montado. Que parte é essa, gente? Que parte é essa? É a parte de maior nervosismo, de maior medo, não é? É o clímax que a gente chama. É a parte mais importante, parte de maior tensão do conto. Certa noite, quando seus pais haviam saído, algo impressionante aconteceu. É o momento que fala do conflito, ou seja, do problema, da situação, que é a situação ali do texto, que deveria ser resolvida, né? A situação que deveria ser resolvida. Então, é o conflito. E, por último, a casa do menino e de sua família passou a ter o jardim mais bonito da rua, cheio de margaridas brancas. Aqui é o desfecho, é o final do conto. Depois que tudo passou, ele contou para a gente que, com o tempo, a casa dele se tornou a casa mais bonita, com o jardim mais bonito da rua, né? 13ª questão, vamos lá, 13ª questão. O conto Recado de Fantasma é uma história, narra uma história real ou ficcional. Ficcional é o mesmo que fictícia. E fictícia, vocês lembram que é o mesmo que imaginária. Então, esse conto Recado de Fantasma é uma história real, gente? Não, é uma história ficcional, é uma história inventada, criada, imaginada pela sua autora. Certo? Nós já falamos na nossa aulinha de redação que é um conto de mistério e de suspense, que é um conto que gera muita tensão, muito nervosismo, né? Muito medo em quem lê esse conto, certo? E tem todas essas partes que nós acabamos de falar. Normalmente essa história, ela acontece em lugares sombrios, né? Que já causam medo, tem poucos personagens. E também o narrador, ele pode ser o próprio personagem que está participando da história, como foi o caso do menino que nós acompanhamos nesse conto Recado de Fantasma. Certinho? E aí, respondam. Pronto, não esqueçam de responder a questão 10, de completar o texto com a ideia que vocês têm, tá? Com a hipótese que vocês têm. Hipótese é uma coisa que a gente imagina, né? Então, o que é que vocês imaginam que aconteceu ali, né, naquele conto, para explicar aquele fato impressionante? Era fantasma mesmo? O que é que vocês acham? Então, gente, aqui está terminando a nossa aulinha de português, tá certo? Como é a nossa última videoaula, né? Eu vou dizer assim, não vou dizer até a nossa próxima aula, vou dizer até a nossa revisão, porque depois da nossa aulinha agora nós vamos ter revisões para as nossas avaliações, tá bom? Encontro vocês lá, ó. Beijo. Tchau, tchau.